O Gazeta News está no ar e essas são as principais notícias de hoje. Capital paulista bate recorde de feminicídios em 2025. Câmara dos Vereadores começa a analisar a regulamentação do serviço de mototáxi. Sistema Cantareira atinge menor nível desde a crise hídrica de 2015. Contas de água da Sabesp vão ficar mais caras em 2026. E tem a situação da volta para casa no transporte público e no trânsito. E vamos já com informações então do trânsito aqui na capital paulista. Nossa equipe está no viaduto 9 de julho, lá na região da Câmara Municipal de São Paulo. Vamos ver imagens então da nossa equipe. Esse é o sentido dos carros que vão para a Sé, para a Liberdade. Trânsito bem tranquilo, pistas secas nesse momento. E agora a zona leste da capital é a alça de acesso à marginal do Rio Tietê, no sentido Ayrton Senna, lá pertinho do Parque São Jorge. O trânsito está fluindo bem, agora os carros param neste momento porque o sinal fechou. E trocando então para a Avenida Paulista, céu nublado, céu fechado, mas pistas secas também aqui na região da Paulista. Fim de tarde sempre complicado. Nesse momento temos 91 quilômetros de vias congestionadas, é muito acima do normal. Atenção à região oeste com quase 30% desse trânsito. E agora vamos ver como é que está a situação do transporte público. Então, imagens do metrô na tela, está tudo verdinho, todas as linhas com operação normal neste momento. Trocando a tela para a CPTM, também operação normal nos trilhos dos trens. A polícia divulgou a identidade do homem que atirou contra a ex-companheira com 2 armas na Zona Norte na manhã de ontem. A cidade de São Paulo bateu recordes de feminicídio esse ano. O criminoso é Bruno Lopes Barreto, de 36 anos. Ontem de manhã ele atirou com 2 armas contra a ex-companheira Evelyn de Souza Saraiva, de 38 anos, dentro de uma pastelaria onde ela trabalha no Jardim Fontales. Segundo a polícia, Bruno e a vítima tiveram um envolvimento por 3 anos e ele não aceitava a separação. O agressor tinha ciúmes de um novo relacionamento dela e já fazia ameaças de morte. Evelyn foi socorrida pelo helicóptero Águia da PM e levada para o Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgia. Após os disparos, Bruno Lopes Barreto fugiu em uma moto. Mesmo sem os dados de novembro e dezembro, esse ano a cidade de São Paulo já bateu recorde de casos de feminicídios. Os números começaram a ser contabilizados em abril de 2015, um mês após o crime ser tipificado em lei federal. São 53 casos até outubro de 2025, 51 em todo o ano passado, 38 em 2023, 41 em 2022, 33 em 2021 e 40 em 2020. Não entram nessa conta as tentativas de feminicídio, como o caso da pastelaria ou da mulher que foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro no sábado. Tainara Souza Santos, de 31 anos, teve as 2 pernas amputadas e passará por uma nova cirurgia. Ela está internada em estado grave, em coma induzido. O agressor Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso após trocar tiros com a polícia. Bárbara Marques, chamada de Barbie Humana, teve morte acidental causada por overdose de cocaína. A informação consta no laudo pericial. O caso era investigado como morte suspeita. Bárbara morreu em 2 de novembro, quando foi encontrada sem vida pela Polícia Militar. Ela tinha 31 anos. Um laudo do Instituto Médico Legal indica que a influencer sofreu um infarto após consumir a droga. Os exames comprovaram a presença de cocaína em seu organismo. Com isso, as autoridades descartaram as possibilidades de morte natural causada por ataque cardíaco por alguma doença e também de que a mulher tenha sido vítima de algum crime. Para peritos e policiais, a morte de Bárbara foi uma fatalidade, um acidente. Com essa conclusão, o Ministério Público poderá pedir o arquivamento do caso. O homem que estava com ela na noite da morte disse em depoimento ter contratado a influenciadora como garota de programa e que os dois consumiram a droga juntos. Depois disso, relatou que a mulher passou mal e que ele chamou uma ambulância do SAMU.
E foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo a mulher acusada de mandar matar o próprio pai. O crime teria sido encomendado para as irmãs, que ficaram conhecidas como as gêmeas serial killers de Guarulhos. Segundo o MP, Michele Paiva da Silva pagou R$4 mil para que as irmãs Ana Paula e Roberta Fernandes matassem o pai idoso no estado do Rio de Janeiro. A promotoria também pediu a conversão da prisão temporária da mulher em preventiva. Ela está detida em Guarulhos. De acordo com a denúncia, Michele tinha desavenças com o pai, Neil Correia da Silva, que tinha 65 anos. O crime foi cometido em abril deste ano. Ana Paula Fernandes, que cursou direito com Michele, sugeriu usar veneno de rato na comida dele. Segundo a investigação, a gêmea então saiu de Guarulhos e foi a Duque de Caxias, onde colocou chumbinho na feijoada do homem, que morreu em seguida. As irmãs Ana Paula e Roberta já são réis por esse e por outros 3 assassinatos por envenenamento. A vacina para gestantes, que protege os recém-nascidos do principal causador da bronquiolite, começou a ser distribuída aos postos de saúde nesta terça-feira. O Ministério da Saúde iniciou a distribuição nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório, o VSR. O primeiro lote, com 673 mil doses, será enviado a todos os estados e ao Distrito Federal. A meta é vacinar pelo menos 80% do público-alvo. A imunização ofertada gratuitamente pelo SUS é destinada a gestantes a partir da 28ª semana e tem como objetivo reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos e pode ser aplicada junto com as vacinas contra a influenza e a Covid-19. Em 2025, os casos de VSR em bebês tiveram um aumento de 52%. Mais comum no inverno, o vírus pode levar ainda a doenças graves, como a bronquite e a pneumonia. A vacina tem potencial para prevenir cerca de 28 mil internações por ano, mas na rede privada, a dose pode custar R$ 1.500. A oferta gratuita no SUS se tornou possível após um acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que viabilizou a transferência de tecnologia. O investimento do governo federal foi de mais de R$1 bilhão. Lembrando que você tem um canal de comunicação com o Gazeta News, é o nosso Gazap, é um número de WhatsApp exclusivo para mandar suas denúncias, sugestões e flagrantes da cidade. Então, anote o nosso Gazap, é o 11 99161 6121. Estamos esperando fotos e vídeos com cenas da cidade. Então, o número mais uma vez é o 11 99161 6121. Participe. Aqui em São Paulo, a regulamentação do serviço de mototáxi deve ser pautada essa semana na Câmara Municipal. O repórter Fernando Oda está na sede do Legislativo paulistano e tem as informações. Fernando, já existe uma data para essa votação? Boa tarde para você. Tivemos um problema no áudio do Fernando, daqui a pouco a gente vem com mais informações. Vamos às notícias do esporte agora com a repórter Marina Buffon. Boa tarde, Marina. Boa tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Hoje, 2 de dezembro de 2025, completam-se 10 anos da conquista da Copa do Brasil de 2015 pelo Palmeiras. E foi um marco histórico, porque de lá para cá o time se consagrou ainda mais como um dos principais clubes do país. Venceu 2 Libertadores, mais 4 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil também e diversos outros títulos. E segue disputando as principais conquistas do país e da América do Sul, como foi no último sábado com a Libertadores, o vice-campeonato para o Flamengo. Naquela ocasião, lá em 2015, quem ficou em segundo lugar, quem ficou com a medalha de prata foi o Santos. Santos, que busca amanhã uma vitória para se afastar de vez da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neymar vai para esse jogo contra o Juventude, que acontece lá no Alfredo Jaconi. Lembrando, o Peixe só depende de si nessas 2 últimas rodadas para escapar do rebaixamento. Vamos fazer a nossa conexão de novo com o repórter Fernando Oda, que está na Câmara Municipal. Fernando, vamos às suas informações, então, quando será essa votação?
Agora sim, Fernanda, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O projeto deve ser votado em primeiro turno nesta quinta-feira, dia 4. O relator do projeto, o vereador Paulo Frange, do MDB, vai apresentar o texto amanhã, quarta-feira. Segundo eu apurei, alguns pontos que estão incluídos nesse projeto são tempo mínimo de habilitação do condutor, exigências de exames toxicológicos periódicos, além de restrições em vias expressas. Na próxima segunda-feira, dia 8, a Câmara Municipal aqui já convocou uma sessão extraordinária para votar o projeto em segundo turno. Isso porque o prazo que a Justiça estabeleceu para a regulamentação do serviço na cidade termina no dia 10. A gestão municipal até tentou derrubar esse prazo de 90 dias que foi estabelecido em setembro. No entanto, a Justiça negou o pedido. As empresas Uber e 99, a partir dessas datas, já anunciaram o retorno da operação do mototáxi para o dia 11 de dezembro. Essa modalidade é alvo de uma extensa batalha judicial aqui na cidade, com idas e vindas, que já dura mais de 2 anos. A gente, claro, vai acompanhar a votação essa semana. E agora eu volto contigo, Fernanda. Obrigada, Fernando. E a conta de água da Sabesp, atenção, vai aumentar aqui em São Paulo. O reajuste foi definido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. A conta vai sofrer um aumento de 6,11% no ano que vem. Segundo a gestão paulista, a alta equivale à correção da inflação nos últimos 16 meses, período usado como referência desde a privatização da empresa. Antes do processo de privatização, o governador Tarcísio de Freitas declarou que a tarifa da companhia não iria aumentar para a população. Depois, o governador explicou que a tarifa não aumentaria em relação a um índice projetado em contrato. Esse é o primeiro reajuste na tarifa e o valor ficou 15% abaixo do previsto no contrato da privatização da Sabesp. O processo de venda da companhia foi finalizado em julho de 2024. O novo valor da conta de água começa a valer em 1º de janeiro. E o sistema Cantareira atingiu hoje o menor nível de volume de água desde a crise hídrica lá de 2015. Os reservatórios estão com 20,7% de água hoje. É menos do que a metade do volume armazenado em 2 de dezembro do ano passado. O volume só não é menor que o registrado em 2015, ano da crise de abastecimento no estado. O reservatório é responsável pelo abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo. O volume varia muito de ano para ano, mas dificilmente esteve tão baixo. Neste mesmo dia de 2024, o sistema operava com 45% do volume de água. Em 2023, eram 74,2%. Em 2020, 31,9%. Em 2016, um ano depois da crise, 44,7%. Em 2015, o Cantareira operava no volume morto, com 9,6% negativos. Segundo a Sabesp, o volume de chuvas muito abaixo da média impactou o sistema esse ano. Em novembro, foram registrados 108 milímetros na região dos reservatórios. A média é de 151 milímetros. Mesmo que chova em dezembro, a recuperação é lenta e depende de um período de precipitações prolongado. A Agência Nacional de Águas informou que em dezembro o sistema Cantareira vai continuar operando na chamada faixa de restrição, com limite de retirada de água e permissão para a captação na represa Jaguari da bacia do Rio Paraíba do Sul, que é interligada com o Cantareira. Além disso, a Sabesp tem reduzido a pressão de água nas tubulações e montou um plano de contingência que prevê até racionamento de 16 horas. E São Paulo teve alerta para alagamentos nessa tarde, porque áreas de instabilidade se aproximaram da capital. Ainda segue abafado, agora 20 graus na região leste, 23 na região oeste, 22 na zona norte. Temos 19 graus na região sul e 22 na região central. Amanhã segue a atuação da frente fria. As pancadas de chuva continuam no norte e leste paulista desde as primeiras horas do dia. Aí à tarde as instabilidades se espalham pelo estado com risco de temporais em algumas áreas. As temperaturas caem, devem ficar mais amenas. Na capital a quarta será chuvosa e segue o alerta para a formação de alagamentos. Faz de 16 a 26 graus. De 16 a 25 na quinta e para de chover. Na sexta, temperaturas entre 15 e 24 graus. Outras notícias você vê logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Fiquem agora com o Gazeta Esportiva. Boa noite para você, Michele.